Então agora a gente passa a palavra para o nosso irmão José Alexandre, que Deus possa abençoá-lo e iluminá-lo. Muito obrigado. Uma boa noite mais uma vez a todos. Espero que estejam todos bem. Mais uma vez aqui estudando o Evangelho, uma coisa que nós precisamos entender. A religiosidade é o que ajuda o Espírito imortal, o Filho de Deus, a caminhar nessa terra. Por isso que nós não podemos, em hipótese alguma, ficar sem ela. Não digo essa religiosidade que é praticada desde lá atrás, aquela da adoração. Qual que é a religiosidade que Deus quer que pratiquemos? Aquela que busquemos o Evangelho de Jesus, que lembremos dele, que estudemos ele e principalmente que o pratiquemos. Não basta estes que nós fazemos ainda, até os tempos atuais, muitos o fazem, apenas cultuar. O cultuar, ele não leva a nada. O que leva a Deus são as nossas práticas do dia a dia. Se porventura nós conhecemos muitas pessoas que vão em suas casas religiosas. Porém, tem muitas pessoas que não vão em casas religiosas de jeito nenhum e, perante Deus, são mais bem vistas do que muitas daquelas outras que vão nas casas religiosas. E por quê? Por causa das práticas. Se caminhamos nessa terra auxiliando o nosso semelhante, então nós estamos seguindo os passos do Cristo que veio nos ensinar assim. Que ninguém chega ao Pai senão por Ele. Tá? Porém, nós precisamos não só praticar, mas também elevar a nossa mente à espiritualidade maior. Então vamos sim às casas religiosas, pelo menos uma vez por semana. Mas lembrando, não para cultuar, mas para lembrar do Evangelho e ter uma explicação sobre. Não é só ajoelhar e orar e pronto. Isso não adianta de nada. O que importa é entender o Evangelho, ter uma explicação do que significa as palavras do Cristo, para que nós possamos colocar em prática. Não basta só dizer aleluia, não basta se ajoelhar e fechar os olhos, ou só cantarolar. É preciso praticar. Porque senão, nós sempre estaremos nessas dificuldades que nós estamos vendo no mundo. Injúrias e violências. Por quê? Porque só cultuar, o ser continua na ignorância. E nós vemos então todos os dias, chamamos os outros de louco porque defendem esse ou aquele time. Porque defendem esse ou aquele lado político. Porque defendem esse ou aquele jeito de ser e de viver. Nós estamos assim o tempo inteiro, gritando raca. Nós precisamos começar a adotar aquela prática do manso que busca entender o seu irmão e mesmo que a opinião dele seja contrária à minha, mas que ele não está me fazendo mal, que ele está seguindo o caminhar dele do jeito que ele entende, que eu então com ele estenda a mão e que possamos caminhar juntos. Mesmo que eu prefira o vermelho e o outro prefira o azul, não importa. O que importa é vamos caminhar juntos. O que não pode às vezes é quando uma pessoa está praticando mal e alcançando muitas pessoas. Aí tudo bem, vamos intervir, mas de uma forma pacífica. É conversando, é dialogando e buscando os nossos direitos. E não brigando, e não agredindo. Este capítulo, Injúrias e Violências, ele vem inicialmente retratar o reflexo da nossa ignorância. Porque nós ainda somos como aquelas crianças que brigam pelos seus brinquedos. Nós ainda somos assim. Nós ainda não temos aquela coisa de conversar antes, de buscar os nossos direitos antes, de respeitar primeiro o outro, de valorizar primeiro o outro e de fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito. Não, eu quero primeiramente fazer o que eu quero que seja feito. Né? Eu quero que façam comigo o que eu gostaria, né? Mas ao outro eu não quero fazer a minha parte. É por isso que nós estamos em um momento tão egoísta da humanidade.
Mesmo em momentos de pandemia, tem corações que ainda estão frios e egoístas, que não estão entendendo a passagem, que é muito importante. Este momento está para nos acordar para a realidade, tanto a que estamos vivendo materialmente, para refletir no nosso espírito, para despertar o nosso espírito, para que nós possamos acordar para a obediência e resignação. Tendo obediência e buscando a resignação, nós vamos conseguindo trabalhar em nós o que nos falta. O que evita gritar raca, o que evita gritar sois louco, você está no time errado, você está no partido político errado, você está vivendo de uma forma errada. Né? O que evita isso? Obediência às leis de Deus, que é respeitar o meu semelhante, que é valorizar ele do jeito que ele age na vida, a não ser, como eu disse antes, se for de uma forma agressiva, então vamos nos distanciar e não brigar, e não nos vingar. Vamos caminhar do jeito que a gente acredita que está certo, e se estamos tentando caminhar com aquela pessoa, está muito agressivo, não está dando certo, é só briga, realmente é só violência, então o ideal é nós procurarmos estar com outras pessoas que nós encontramos mais tranquilidade. E vamos orar por aquelas que não conseguimos caminhar juntos. Essas pessoas que às vezes não conseguimos caminhar juntos são cônjuges, são irmãos, são amigos, são conhecidos, né? E às vezes até filho com o pai, que nós encontramos tanto nos tempos atuais, os filhos brigados com os pais ou o contrário. Estamos realmente em um momento que as pessoas não estão compreendendo o porquê que vem tantos flagelos. Os flagelos vêm para nos despertar. Às vezes é um flagelo físico e muitas vezes é um flagelo, não deixa de ser físico, mas minúsculo, que nos atinge, nos mostrando que a guerra não é só essa que fazemos com materiais bélicos, mas existe essa guerra também microscópica que nos atinge. E Deus permite, por quê? Porque nós precisamos. Nós precisamos de alguma coisa que nos abale. Nós precisamos de alguma coisa que nos acorde para nos mostrar que não é desse jeito. Que nós temos de ir com calma, que nós temos de entender, de conversar, de aceitar as imperfeições, de auxiliar. Isso que é o amor. O amor é quando eu busco entender o outro incondicionalmente, seja esposa, seja esposo, seja os filhos, seja os irmãos, conhecidos, amigos, a comunidade pela qual nós vamos caminhando. Porque nós somos seres que fomos criados para viver agregados. Nós precisamos viver em sociedade. Mas nós estamos vivendo em uma sociedade caótica, graças à nossa ignorância. Porém, nós temos de domá-la. O Evangelho está aí para isso. É só ele que acalma os corações. É voltando lá, há mais de 2000 anos, nos ensinamentos do Cristo, que nós vamos conseguir trabalhar uma coisa. Não só o lado pacífico, porque não basta ser pacífico. Não basta ficar pacificamente em nossas casas. Nós também temos de ser pacificadores. Nós temos de pacificar no lar e fora dele. Nós temos de pacificar no nosso trabalho. Nós temos de pacificar no trânsito. Nós temos de pacificar em todos os âmbitos da sociedade. Com paciência. Como que nós trabalhamos a paciência? Orando e vigiando, entendendo que nós somos seres que a qualquer momento podemos explodir. Vamos observar como que é o trânsito. Basta alguém nos fechar. Em qualquer outra situação, basta alguém ter uma opinião contrária à nossa. Em nossa família, a mesma coisa. Se alguém discorda de nós, não concorda com o que queremos, já partimos para as injúrias e violências com palavras. E o pior, muitos partem para essas injúrias e violências realmente é de forma física. Pior ainda. Vamos lá no Evangelho mais uma vez,
E vamos buscar o item, a cólera. O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere, e o que ocorre então, entregai-vos à cólera. Eu sempre gosto de falar a respeito do seguinte: estamos querendo educação para todos. Só que existe uma coisa maior do que essa educação que muitos estão buscando, quando fala que devemos ter escolas melhores para todos. Só que o que acontece? Devemos sim. Só que não basta investir nelas, porque essas escolas nas quais nós temos, elas só escolarizam, estão para nós para trazer o que? Instruções. As escolas de cursos estão para trazer cursos para nós que vão nos profissionalizar. Mas nós precisamos da verdadeira educação, que eleva a moral. A instrução eleva o lado profissional, o lado de como nós devemos conviver de uma forma financeira, de uma forma na qual nós vamos construindo as nossas vidas materiais. Mas o que trabalha o caráter de verdade? Não é essa instrução, não é essa profissionalização que trazem as faculdades, mas é a religiosidade. Voltando lá ao que eu comentei no início. Estava comentando a respeito do centro abrir as portas. Nós precisamos de casas de oração. Nós precisamos nos adentrar a elas. Nós precisamos de pessoas que estejam trabalhando dentro delas. No caso do passe, no caso da sopa, no caso das explanações, em geral, cuidando para abrir essas portas, para que nós voltemos como antes era na religiosidade, mas buscando diminuir a nossa arrogância, buscando mais humildade, buscando lembrar que as casas de orações estão para clamar Deus nos corações daquelas pessoas que ali se adentram. Porque é o seguinte, nós sem Deus não somos nada. E para alcançarmos Deus, qual que é a nossa ponte? O próximo ou semelhante. É como eu lido com ele que eu alcanço a Deus. Então aquelas pessoas, por exemplo, que não são bons maridos, que não são boas esposas, que não são bons filhos, que não são bons amigos, que não são bons colegas de trabalho, que não respeitam o seu semelhante no meio da comunidade, estão afastados de Deus. Porque estão próximos de Deus aqueles que respeitam quem está ao seu lado. Tá? Não adianta nós irmos lá, como eu disse, na igreja, na casa religiosa, evangélica, umbanda, espírita, cultuar imagens, ajoelhar, rezas uma atrás da outra, naquele momento dizer Senhor, Senhor, não adianta de nada disso. Se depois que eu saio dessas casas, eu não pratico a lei de amor, a lei de caridade, a lei do respeito, a lei da humildade. Não adianta de nada. Tá? Então eu saio da casa religiosa, já entro no veículo que me traz de volta para casa, brigando com o cônjuge, né? Ou os filhos já desrespeitando os pais, dizendo, não, eu quero isso, eu quero aquilo, não sei o que mais. Porque os filhos de hoje são mais bajulados, né? Não respeitam os mais velhos, não valorizam tudo que os pais fazem por eles. Por que não valorizam? Porque tem tudo de mão beijada, não sabem o valor de nada. É assim que funcionam as coisas nos tempos atuais. Tá difícil? Tá. Só Deus mesmo na causa. Por isso que nós temos de buscá-lo. E só tem uma maneira. Vamos nas casas religiosas. Vamos escutar o Evangelho. Vamos fazer o Evangelho no lar também. Por quê? A repetição traz o ensinamento às nossas mentes. Como que fixamos, como que aprendemos todas as coisas na vida, todas as profissões,
Todas as aptidões que nós temos hoje, como que nós aprendemos? Na repetição. Também para elevar o nosso caráter, para elevar a noção do dever que todos nós devemos ter na vida, que é a ética, que são os princípios morais, só tem uma forma: repetindo o Evangelho incessantemente em nossas mentes, explicando as parábolas do Cristo, porque nós ainda estamos na infância da humanidade. É por isso que o Cristo ensina por parábolas. E nós entendemos melhor também por histórias. É por isso que a literatura xavieriana de Chico Xavier traz também livros que contam histórias, que tem romances, né? Nós vemos lá Paulo e Estevão, Ave Cristo, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia. São romances que vêm trazer para nós histórias, histórias que nos ensinam o caminhar de vários espíritos que passaram por essa terra, como que eles trabalharam o seu espírito, o seu ser, como que eles conseguiram elevar a sua moral, sofreram bastante antes e depois conseguiram se elevar, superar a sua ignorância, superar os seus vícios, conseguir entender Deus, praticar as suas leis. Então nós precisamos de tudo isso. Nós precisamos dessa repetição. O Evangelho em Casa, muitos que se adentram à doutrina espírita, nas casas espíritas isso é explicado. Nós temos informações na internet. Tem muitos evangelhos que traz como que se faz o Evangelho em Casa. Mas eu vou fazer um resumo aqui de como que faz o Evangelho em Casa. A gente escolhe um dia da semana, sempre naquele mesmo horário. Um exemplo, toda quinta-feira às 8 horas da noite, juntemos ali com os familiares, coloquemos um copinho de água para todo mundo, né? Fazemos uma oração inicial, um dos membros que está participando. Depois alguém pega o Evangelho, pode abrir aleatório ou seguindo o Evangelho, mas lê só um item, se for pequeno leia 2 itens, né? E ali ele explica um pouco do que entendeu. Aqueles participantes que estão ali também, cada um fala um pouquinho do que entendeu. Depois é bom ter um livro complementar. Abre ele também, faz a leitura, uma outra pessoa, explica um pouquinho, cada um comenta. Depois uma oração final. Depois dessa oração final, todo mundo pega o seu copinho que vai estar fluidificado pela espiritualidade que esteve ali, né? Participando também, e é muito interessante isso. Por quê? Como que nós vamos elevando a harmonia espiritual, tanto nossa, dos que nos acompanham, quanto também das nossas casas. Principalmente fazendo o Evangelho no lar. Ele vai chamar mais ainda a espiritualidade amiga. Não basta só orar e vigiar. Esse Evangelho em casa também vai elevar muito o patamar espiritual ali, a sintonia espiritual. E essa sintonia espiritual caminha com todos da casa. Por isso que é bom transformar também a nossa casa numa casa de oração, porque nós só temos a ganhar com isso. Eu separei aqui um texto do livro, consegue ver aí, né? O Espírito da Verdade. É o item 29. Se tens fé. Em doutrina espírita, fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Desse modo, não te restrinjas à confiança inerte, porque a existência em toda parte nos honra a cada um com a obrigação de servir. Se tens fé, não permitirás que os eventos humanos te desmantelem a fortaleza do coração. Transitarás no mundo sabendo que o divino equilíbrio permanece vigilante e, mesmo que os seres humanos transformem o lar terrestre em campo de lodo e sangue, não ignoras que a infinita bondade converterá um e outro em solo adubado para que a vida refloresça
e prossiga em triunfo. Se tens fé, não registrarás os golpes da incompreensão alheia, porquanto identificarás a ignorância por miséria extrema do espírito e educarás generosamente a boca que injuria e a mão que apedreja. Se tens fé, sustentarás, sobretudo, o esforço diário do próprio burilamento, por meio das pequeninas e difíceis vitórias sobre a natureza inferior, como sendo o mais alto serviço que podes prestar aos outros, de vez que, aperfeiçoando a nós mesmos, estaremos habilitando a consciência para refletir, com segurança, o amor e a sabedoria da lei. Então vamos colocar uma coisa em nossas mentes. O mundo está difícil? Tá. Tem pandemia? Tem. Pessoas com dificuldades financeiras, com dificuldades físicas? Também. Porém, tudo isso faz parte do processo. A Terra é uma escola. Todos nós temos de passar pelas mais diversas dificuldades, tá? Igual a lições. Porque as dificuldades que nós temos são lições. Lições da riqueza, lições da pobreza, lições das dificuldades físicas. E assim nós vamos então trazendo vários tipos de lições. Muitos de nós temos muitos freios, cegueira, surdez, paralisia, entre outras dificuldades como idiotia e outras dificuldades físicas. Faz tudo parte do processo. Todos nós vamos passando por tudo isso para trabalhar em nós. Paciência, resignação, caridade, devotamento, buscando elevar em nós humildade e buscando diminuir em nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo e a arrogância. É por isso que nós passamos por todos esses ensinamentos. Onde que Deus, nós observamos lá no Evangelho, Deus enviador sim, porém ela é uma bênção que o nosso Pai nos envia. Porque não existe outra forma de evoluir na Terra. Eu acredito que são poucos que entendem a curto prazo e conseguem caminhar pelo amor. Mas a maior parte de nós tem de sofrer um pouquinho. Por quê? Porque nós abusamos, nós temos excessos, nós abusamos das leis de Deus, nós prejudicamos o nosso semelhante. E para que nós possamos aprender, temos de sentir um pouco da dor que praticamos em cima do nosso semelhante para perceber que aquilo não é agradável. Eu, entendendo que não é agradável, eu não pratico mais em cima do outro, porque eu não quero receber aquela dor. Porque, como Chico Xavier nos dizia, aquilo que engana é o maior enganado. Aquilo que machuca está machucando a si mesmo. Aquilo que rouba está tirando de si mesmo. Aquele que prejudica, aquele que trai, aquele que adultera o que é do outro, está adulterando, está prejudicando, está traindo a si mesmo. Porque tudo volta para nós. Como disse o Cristo, cada um conforme as suas obras. São lições grandiosas que vêm nos ensinar a trabalhar a obediência. Tendo obediência a Deus, ao Cristo e ao seu Evangelho, nós vamos conseguindo então calma, temperança, deixando essa rebeldia de lado, que não leva a nada. As pessoas rebeldes simplesmente estão piorando a sua própria situação. Muitas se adentram aos vícios, muitas se prejudicam fisicamente e psicologicamente. Está na hora de compreendermos. Ter Deus, seguir as suas leis, buscar praticá-las e, consequentemente, a resignação virá. A superação das nossas dificuldades virá. Mas lembrando, é por meritocracia.
Não esperemos que as coisas venham de mão beijada. Não. Temos de trabalhar. Temos de estudar. Temos de bater a porta para ela se abrir. Temos de nos ajudar, porque é só assim que o céu também vai nos ajudar. Mais uma vez, como dizia Chico Xavier, nós temos de ligar o motor da boa vontade. E mais uma, tudo passa. Todos nós passamos por dificuldades, menos ou mais. Mas lembremos de uma coisa, tudo passa. É essa mensagem que eu gostaria de deixar. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco, que possamos entender, né, que as injúrias e violências advêm de nós mesmos, da nossa ignorância, e só tem uma forma: domá-las com a humildade, com fé em Deus e trabalho. Mais uma vez, um abraço e uma boa noite a todos. Nós agradecemos as palavras do nosso irmão, agradecemos a disponibilidade e na próxima semana, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui novamente e que Deus possa nos abençoar e nos iluminar. E nós vamos pedir ao nosso irmão Alexandre que faça a prece de encerramento para nós. Tudo bem. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor Deus Pai e agradecer mais essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de estudar o Evangelho, de buscar acordar os nossos corações para esses ensinamentos tão belos, tão valiosos, que são palavras de vida eterna, palavra do Espírito imortal, que busca despertar nós, como filhos de Deus, para caminhar nessa terra de uma forma mais harmônica, mais amorosa. E só tem um jeito: respeitando uns aos outros, fazendo o que nós gostaríamos que nos fosse feito aos outros. Que possamos agradecer mais uma vez a espiritualidade amiga, que sempre está por nós, que sempre nos abraça, nossos anjos da guarda, a espiritualidade maior, os nossos familiares espirituais que torcem por nós, que estamos aqui na Terra estagiando, e pedindo também para essa espiritualidade amiga que possa estar por todos nós que estamos aqui desesperados, ainda sem a fé que deveríamos ter, mas buscando trabalhá-la, buscando acordar para o verdadeiro caminhar, que é para Deus. Mais uma vez, um abraço a todos e que assim seja. Que assim seja, que Deus possa nos abençoar e iluminar e que todos tenhamos uma semana cheia de luz e das bênçãos divinas. Que assim seja.